Boa noite, alunos, tudo bem com vocês? Professor Rossel aqui, juntinho com vocês, nessa aula virtual, tá? Então decidi optar por gravar esse vídeo como uma forma simples e rápida do conteúdo que estamos trabalhando, que é reações orgânicas, para facilitar a compreensão de vocês, mas mesmo assim, qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Então, o assunto que estamos trabalhando nessa terceira quinzena, ele é um complemento do assunto trabalhado nas outras, né, nas outras semanas, como os hidrocarbonetos, as funções oxigenadas, nitrogenadas, e como as reações envolvem uma gama variada delas, então optei apenas por trazer algumas, tá? Mas sem mais delongas, vamos começar. Destacando então qual a importância das reações orgânicas para nós, para nosso cotidiano. Muitas dessas substâncias orgânicas que vimos, né, aldeídos, cetonas, hidrocarbonetos, que são derivados de petróleo, enfim, tantas funções oxigenadas, nitrogenadas, os haletos e os hidrocarbonetos e tantos outros, eles são compostos que são utilizados no nosso dia a dia, né? Então, essas substâncias orgânicas, elas são utilizadas na fabricação de medicamentos, desenvolvimento de vacinas, nessa parte medicinal, ok? Também são produzidas substâncias que simulam o sabor de alguns alimentos, né? De algumas frutas, por exemplo. Então, como os flavorizantes. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Também é utilizado na parte da higiene pessoal, produção de sabonetes, sabões, na parte de limpeza, materiais de limpeza, enfim, perfumaria, cosméticos. Então, tudo isso são obtidos através de reações ou sínteses de substâncias utilizadas para a fabricação desses e de outros materiais. Tudo, lembrando, todos eles com a sua grande importância, ok? Então, mas antes de nós adentrarmos nos tipos, né, de reações que eu trouxe para mostrar para vocês, gostaria de fazer algumas considerações gerais. Por quê? Como estamos falando sobre reações, então vamos relembrar, né, que nas reações envolvem os reagentes, que são as duas ou mais substâncias que ali vão interagir entre si. Depois, a reação delas, a interação delas é que irá produzir um novo composto ou novos compostos, tá? Então, sempre vamos ter os reagentes, tá? E os produtos dessa reação, ok? Nesse caso aqui, algumas reações orgânicas, ela vai envolver o acréscimo de uma outra substância, que é um catalisador. Nesse caso aqui, ó, essa substância. Professor, qual a função do catalisador? Existem reações que elas são muito lentas, que elas demoram dias, horas, semanas, enfim, ou um tempo maior. E aí, como é necessário utilizar certas substâncias como matéria-prima para produzir outras e assim ser comercializadas, né, como produto propriamente dito, é necessário, então, que seja acelerado esse processo. Então, por isso que há o uso de catalisadores para acelerar a reação é necessário, já que quer produzir algo em grande escala, ok? E ainda fazendo essas considerações gerais, lembrando que para haver reação entre duas ou mais substâncias, reação química entre elas, para produzir novas substâncias, isso envolve também quebra de ligações. Então, para poder formar novos compostos, a ligação, os elétrons que estão ali ligados, mantendo ligados os átomos de um mesmo composto, esses elétrons, ou melhor, essa ligação, ela tem que ser rompida para que novas sejam formadas, tá? E aí, eu tenho dois casos aqui, que é a ruptura homolítica e a ruptura heterolítica, tá ok? Então, quando eu falo de uma quebra de ligação, onde eu tenho
a divisão igual de elétrons envolvidos nelas, eu tenho a quebra homolítica ou homólise, tá? Homo de igual, lise de quebra, ok? E se eu tenho uma proporção desigual desses elétrons envolvidos naquele átomo, então eu tenho uma reação ou uma quebra ou ruptura heterolítica, tá ok, pessoal? Então deixa eu mostrar aqui mais detalhadamente nessas reações, tá? Que eu preparei para vocês. Então vamos lá. Note aqui o metano. Esse gás, que é o carbono ligado a 4 hidrogênios. A gente viu na aula na sala, perdão, gente, pessoal, pelo barulho, tá? Mas vamos lá. O barulho externo, né? Mas vamos lá. Nós vimos na sala de aula que o carbono ele forma 4 ligações. E o carbono ele tem 4 elétrons para poder formar as ligações. Lembrando que são os elétrons que são os elétrons que fornecem a interação entre um átomo, um elemento, ao outro. É a ligação entre elétrons de um átomo com o outro que dá um novo composto, que forma um novo composto, tá? Então vamos lá. Note que, deixa eu organizar aqui, pronto. Note que existem 3 tipos de ligações entre esses átomos, né? De forma mais brusca, de forma mais direta. Existem aquelas ligações simples, que é um tracinho só. As ligações duplas e as ligações triplas. Nós já vimos isso na sala de aula. Então, vamos lá. As ligações simples, que é esse tracinho só entre o carbono e o hidrogênio, que estamos vendo aqui, ó, esse tracinho, perdão, deixa eu mostrar aqui. Pronto, não tem como dar mais um, mas esse tracinho aqui, que faz divisa entre os dois, nada mais é do que um elétron de um hidrogênio. Cada hidrogênio só pode doar um elétron. E o carbono, ao redor dele, tem 4 elétrons. Então, ao redor do carbono tem 4 elétrons. E cada hidrogênio tem um elétron. A junção de um elétron do hidrogênio e um elétron do carbono forma esse tracinho, que é uma ligação simples. Só que para formar um novo composto, por exemplo, essa ligação tem que ser quebrada. Então, quando há essa quebra, que é representado aqui, ó, um elétron no final, no produto, um elétron permanece no carbono e o outro elétron vai e permanece, na verdade, para o hidrogênio. Então, há uma quebra igual, cada um sai como produto com um elétron carregado, carregando um elétron, ok? Então, cada um deles fica com um elétron dessa ligação específica. Então, a ligação simples, cada um tem 2 elétrons, um de cada elemento. Ligação dupla tem 4, 2 de cada elétron. Ligação 2 de cada átomo, perdão. Ligação tripla tem 3 elétrons envolvidos na reação ali, na molécula, enfim. 3 de cada átomo, 3 de cada elemento, ok? Então, nós vimos que a formação, uma quebra dessa ligação, o hidrogênio sai e leva consigo o seu elétron, um elétron, e o carbono, com 3 ligações, também permanece com o elétron, tá? Então, aqui é a formação de radicais livres. Radicais livres, nosso corpo produz naturalmente, mas como ele é produzido naturalmente, ele pode também acontecer, essa substância no nosso organismo, ela pode também ser produzida em excesso, através do estresse, bebida, fumo, drogas, enfim, até se não usar o protetor solar. E quais são desses radicais livres produzidos no nosso corpo que, em quantidade adequada, não causa nenhum problema, mas em quantidade excessiva, por exemplo, ele leva à formação, além de matar a célula, ele leva à formação ele começa a degenerar a célula, na verdade, e pode ocasionar diversas doenças. Ok? Então, vamos lá, pessoal.
Passando agora para... Deixa eu diminuir aqui o zoom, pronto. Passando agora para o segundo exemplo, que é a quebra heterolítica, tá? Ou heterólise. Então, nesse caso aqui, quando houver uma quebra, como aqui nós temos lá o gás metano, aqui nós temos o brometo, ou brometo de metila, ou bromometano, né? É o nome do composto. Então, aqui, essa ligação simples, que é um elétron pertencente ao carbono e um outro elétron pertencente ao bromo, quando houver essa quebra de ligação entre o carbono e o bromo carbono, por ser mais eletronegativo, ele acaba sequestrando esses dois elétrons, até o elétron que pertence ao carbono, formando o brometo, e ele fica com carga negativa, porque ele é eletronegativo. Professor, o que é isso? Eletronegatividade. Lembram lá do primeiro ano, ou nesse caso, do primeiro período, que nós trabalhamos algumas propriedades da tabela periódica e descobrimos que alguns elementos ele têm capacidade de atrair elétrons para si. Ou seja, se houver dois elétrons próximos, um elétron, por ter essa propriedade maior, mais forte, digamos assim, ele pode atrair elétrons do seu vizinho para si, deixando o vizinho mais pobre, fraco, quase inativo. Vou colocar com essas palavras. E ele em si, já que ele sequestrou, ele capturou esses elétrons, tomou para si, ele fica mais reativo, mais forte. Vou colocar com essas palavras, tá? Enfim, deixa eu organizar aqui, pronto. Então, o bromo, ele saiu da ligação, depois da quebra, com esses dois elétrons junto dele. Então, houve a formação desse brometo, carga negativa, e de um carbocátio. O que é um carbocátio, professor? É um carbono que está deficiente de um elétron. Ele perdeu esse elétron, então ele fica com a carga positiva. Se ele está deficiente de elétrons, carga positiva. Nesse caso, se outro átomo está com carga negativa, porque ele está com excesso. Ok? Então, quebra homolítica é uma quebra onde os elementos, ou os átomos, eles vão ter uma divisão igual de elétrons depois da quebra dessa ligação. Já a heterolítica não. Um deles, por ser mais reativo, ele atrai todos os dois elétrons, os pares de elétrons para si. Um fica deficiente e o outro fica mais ativo, com excesso, ok? Então, bora lá, gente. Dentre os tipos de ligações, ou melhor, dentre os tipos de reações orgânicas que nós temos a de adição, substituição, eliminação, oxidação e redução. E ésteres, lógico, reações envolvendo ésteres. Essas que estão em vermelho é a que nós iremos abordar nessa aula. Reação de adição, redução e ésteres. Então, as outras eu vou falar rapidamente. Reação de substituição é quando um hidrogênio, por exemplo, é substituído por outro grupo, por um OH, por exemplo, hidroxila, ou um grupo nitro, NO2. Eliminação é quando um dos grupos é eliminado dentro da própria molécula. Vou falar assim meio por alto, porque o foco nosso é naqueles outros, tá? Oxidação envolvendo reações com oxigênio. Então, vamos passar agora para as demais, que é o foco da nossa aula, tá ok, pessoal? Então, reações de adição. Pelo nome, você vai adicionar o outro grupo ou outro composto na molécula e vai fazer com que as duas moléculas se tornem apenas uma. Muitas vezes necessita de um catalisador para acelerar a reação e algumas delas necessitam de fornecer energia, de calor. Então, precisa de uma energia razoavelmente alta para que a reação aconteça, ok? Então, essas reações de adição, elas ocorrem quando há ligações duplas ou triplas entre os carbonos. O objetivo dela é transformar essa ligação dupla ou tripla em um produto, em um composto que tem apenas uma ligação simples, seja formado por ligações simples entre os carbonos,
tá certo? Então aqui nós estamos vendo o mecanismo da reação, onde nós temos essa molécula de hidrogênio, onde cada um do hidrogênio ele vai atacar um dos carbonos. Como ele vai atacar e ele vai se ligar imediatamente, aqui, ó, irá formar uma outra substância com o acréscimo, né, a adição desses dois hidrogênios, ok? Então, a adição, eu estou adicionando o outro composto. Ambos os dois reagentes, eles vão interagir e formar um só, ok? Então, vamos mostrar aqui um exemplo, tá? Pessoal, deixa eu diminuir aqui. O exemplo que eu trouxe para vocês era referente às reações de hidratação de alcinos. Então, vamos lá. Lembrando que é um alcino. Um alcino é um hidrocarboneto. Então, se é um hidrocarboneto, olha aqui e olha ele aqui embaixo, ok? Se é um hidrocarboneto, o hidrocarboneto é composto apenas por carbono e hidrogênio, são derivados do petróleo. Vimos isso na primeira quinzena. Então, quando eles reagem, se é uma reação de hidratação, então eu vou adicionar nessa reação água, ok? E ele vai reagir, vai funcionar através da ação do ácido sulfúrico, H2SO4, que é o meu catalisador para acelerar o processo dessa reação. Então, vamos lá. Se a partir de um alcino de até 2 carbonos, deixa eu circular aqui, pronto. Reagindo esses 2 carbonos com a água por ação de um catalisador, eu irei produzir antes do meu produto final, existe o intermediário. Essa reação de hidratação de alcinos, ela transforma um hidrocarboneto ou em um aldeído ou em uma cetona. E antes de obter esses dois produtos finais, aldeído e cetona, irá passar por a formação de um intermediário, que é o enol, que é como se fosse um álcool, um OH, ligado a um carbono, ó, ligado a um carbono, que faz ligações duplas, ok? É só para vocês lembrarem do assunto referente à segunda quinzena. Então, deixa eu... Pronto, aqui. Então, a reação de alcinos, 2 carbonos com a água na presença do catalisador, irá formar um enol. E depois dessa formação desse enol, esse hidrogênio, que vocês estão vendo aqui ao lado do oxigênio, ele vai se desligar, ele vai sair, ele vai ser eliminado, vamos dizer assim. Então, ele vai desfazer a ligação que ele tem com o oxigênio e ele vai se ligar ao carbono que está em cima. Ok? E a ligação dupla que está entre os carbonos, para poder compensar o oxigênio, lembrando que o oxigênio ele faz 2 ligações, o carbono faz 4 ligações, o hidrogênio faz 1 ligação, enfim. Vimos isso também na sala de aula. Então, essa ligação dupla entre os carbonos, ele vai formar uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio. Recapitulando, nesse enol, que é o intermediário, o hidrogênio vai formar uma ligação com o carbono, porque ele vai sair, ele vai desfazer a ligação com o oxigênio, e com isso o carbono, ele é anexado, o hidrogênio é anexado ao carbono, e essa ligação entre os carbonos, lembrando que se o hidrogênio formasse ligações com o carbono, ao redor desse carbono, o carbono teria 5 ligações, e sabemos que o carbono não comporta 5 ligações, tá? Apenas 4. Então, o hidrogênio adicionado nesse carbono, nesse primeiro carbono, faz com que a ligação dupla entre esses 2 carbonos desça e forme os elétrons ali envolvidos nessa ligação, forme uma ligação dupla em si com o carbono e o oxigênio, resultando no meu aldeído, que é caracterizado pelo grupo carbonila, que é o C-O, ligado a um hidrogênio terminal, porque sempre o hidrogênio vai estar no final da estrutura, tá? Se houver
Nesse caso, alcinos com 3 carbonos ou mais, eu não vou mais formar aldeído, eu irei formar cetona. Então, o processo vai ser igual. Né? Também irá formar um intermediário enol, e nesse caso, o produto final será uma cetona. Então, nós temos o grupo carbonila ligado entre os carbonos. Deixa eu melhorar aqui. Ligado. Opa. O grupo carbonila, que é esse do centro, ligado entre os carbonos, tá? Então, a cetona é caracterizada dessa forma. Esse produto formado, que é o aldeído, tá? Que é o etanol, deixa eu fechar aqui, pronto. Opa, cadê o que eu fiz aqui? Deixa eu botar, aí, opa, saí, pronto, deixa eu botar novamente, viu, gente? Então, pronto, aqui. Esse aldeído formado, etanol, é utilizado como matéria-prima para produzir outros compostos. Inclusive, é utilizado para produzir o etanol, o, o, o álcool, e também utilizado até para produzir o vinagre, o ácido acético. Então, a partir dele é produzido outros componentes, outras substâncias, que aí chega até o nosso uso, tá? Já no caso da acetona, ou melhor, da cetona, que no caso é o nome propanona, próprio de 3 carbonos, e lá em cima ete de 2 carbonos. A propanona é o nome científico, é o nome verdadeiro da acetona que utilizamos, que é utilizada, é utilizada para remover, não apenas no laboratório, utilizado como solvente, né, para quem trabalha com produtos naturais, que foi a minha formação na UFAL. Então, eu trabalhava com plantas e dessas plantas extraía substâncias químicas. E essas substâncias químicas muitas vezes utilizavam solventes para extrair. Então, além do hexano, clorofórmio, acetato e metanol, utilizávamos também a cetona, tá? Ou a acetona, nesse caso, já para uso de laboratório. E para uso doméstico é utilizado não apenas para remover esmalte, mas também a base. Então é utilizado como solvente para remover, né, esmaltes e base. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa pode perguntar a mim, tá, gente? Estou falando aqui dessa forma, tá? Com alguns barulhos, né? Alguns barulhos. Mas enfim, vamos lá. Passando agora para reações de ésteres. Né? Algumas questões sempre caem do Enem também. E as reações de ésteres justamente é para produzir um éster, ok? Também que é uma função oxigenada, assim como cetona e aldeído, já que tem oxigênio. Lembrando, quem tem carbono, hidrogênio, hidrocarbonetos. Quando tem o oxigênio, funções oxigenadas, e nitrogênio, nitrogenadas. Quando tem o hidrogênio, o iodo, o iodo, cloro, flúor, bromo, adicionado ao carbono, a estrutura carbônica. Então já temos um haleto orgânico, mas isso é outra parte, tá? Vamos focar nessa parte aqui de funções oxigenadas, que é o que estamos trabalhando. Então, nas reações de ésteres, que o objetivo é produzir um éster a partir de outro composto, que já conhecemos a forma estrutural dele, por isso a importância de saber a estrutura de cada uma das funções, para poder reconhecer elas nessas reações. Então, nós temos a reação de esterificação, tá? Que ocorre entre um ácido carboxílico, nós temos aqui a carboxila, que é a carbonila C-O, ligada ao OH, que é a hidroxila. Então, carboxila, que é o grupo fixo. O que vai mudar é o que está ligado a esse carbono, seja hidrogênio ou vários carbonos associados e ligados a esse C-O, tá? Então, nós temos esse ácido carboxílico reagindo com um álcool para formar um éster, onde o éster também tem um grupo carbonila, né, C-O, lembrando que aqui é um C, tá, gente? Você ficou muito feio, mas tá bem, vocês entendem.
tem esse grupo, carbonila, e ele também está ligado a um oxigênio. Então, ele tem esse grupo aqui, tá? Que é característico da função éster. E ele também produz a água como um subproduto da reação, ok? Aí nós temos também reações de transesterificação. Então, qual o objetivo dessa reação? Ela parte diferente da reação de esterificação, que utiliza um ácido carboxílico como reagente para reagir então com um álcool e assim produzir, enfim, um éster. A transesterificação, ela utiliza um éster mesmo. Então, é a reação mais direta, até porque ela utiliza um éster reagindo com um álcool para produzir um outro éster. Só que esse éster, né, no final desse produto, no final dessa reação, então nós temos um éster reagindo com um álcool, OH ligado ao carbono, tá? Para formar álcool ou poliálcool, já que nós temos 3 OH ligado ao carbono, e formamos, enfim, um éster com essa conformação aqui, que é o componente do biodiesel, que é o combustível biodegradável, com menos poluição, para substituir, para uso, né, em substituição óleo diesel, a gasolina, enfim, tá? Então, torno novamente a falar que vocês deem uma olhada nesses compostos, nessas funções, para poder associar nessas reações. E já finalizando, nós temos uma reação de redução, que essas reações utilizam o hidrogênio como reagente para reagir com outros compostos. Então, um exemplo dessa reação é a produção da anilina, que é aquele corante. Então, aqui nós temos uma amina primária, que é a fenilamina, e por ação de um catalisador, ela é produzida, tá? Então, aqui nós temos um nitrobenzeno, um grupo nitro, tem esse NO2 aí, ligado ao benzeno, reagindo com 3 hidrogênios na presença de um catalisador. Opa, pronto. Para se formar a anilina, aquele corante, e assim também, como subproduto, a água. Então, qual o objetivo dessa reação? Reação de redução de nitrocomposto. É transformar um nitrocomposto em uma amina. O que é amina? É um nitrogênio ligado a hidrogênios. Se for um nitrogênio ligado a hidrogênios, temos a amônia. Mas a partir do momento que um desses hidrogênios começa a ser substituído por um outro elemento, por um outro átomo, enfim, ele não é mais a amônia e passa a ser a amina. Então, a partir do momento que eu substituo um hidrogênio por um bromo, por exemplo, por um carbono, CH3, um grupo metila, então eu tenho uma amina. Como eu tenho 3 hidrogênios, eu substituindo um hidrogênio por um elemento, tenho uma amina primária. Substituindo 2 hidrogênios por um outro grupo, por outros grupos, enfim, uma amina secundária. E assim por diante. Vocês entenderam, né? Mas nesse caso da redução do nitrocomposto, ela só irá ocorrer com a formação de amina primária e amina secundária. Então aqui nós temos o nitrocomposto, que é o grupo nitro ligado ao carbono, esse grupo carbono, reagindo com 6 hidrogênios, produzindo uma amina, onde nós temos NH2, então um hidrogênio ela perdeu para poder se ligar a esse grupo de 2 carbonos e formou também a água. No caso também de isonitrila, o que é isonitrila, professor?
é o nitrogênio, iso. Lembrando que o grupo nitro, ou melhor, o grupo nitrila é o nitrogênio, formando tripla ligação com o carbono, grupo nitrila. E a isonitrila, professor, é quando eu tenho o nitrogênio ligado aos dois carbonos. Iso de igual é quando eu tenho carbonos nas pontas e o nitrogênio no meio, tá? Que é esse grupo aqui, ó. Grupo isonitrila. Então eu tenho dois carbonos terminais ligados ao nitrogênio. Um formando ligações simples e o outro formando ligação tripla. Então, da mesma forma, partindo de um hidrocarboneto, de uma função nitrogenada, já que eu tenho a presença do nitrogênio, de uma isonitrila, reagindo com hidrogênio, formando então uma amina secundária. Professor, por quê? Porque vejam que aqui eu tenho apenas um hidrogênio. E os outros dois hidrogênios foram substituídos pela metila, por esse grupo de um carbono, e pela etila, que é esse outro grupo aqui, com dois carbonos. Tá ok, pessoal? Então, eu vou fazer rapidamente as minhas considerações. Com base nesse vídeo, espero que vocês tenham um pouco entendido sobre a proposta que estamos trabalhando nessa quinzena. Assistam esse vídeo, leiam aquele texto, aquele material que já está postado no Google Sala de Aula. Para quem está com o material online, ou melhor, o material impresso, perdão, leiam também com calma, tá? Anotem suas dúvidas, me perguntem pelo WhatsApp e também, da nossa live no dia 23, que eu irei fazer e a professora Ana Amélia também irá fazer, tá? E anotem as resoluções, enfim, no diário de bordo, já que é o nosso registro também documental e oficial. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estamos aí, pode perguntar. E, por hoje, é só. Abraço.